Olá, signo de Virgem! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos... Sofri um ataque. Vamos receber o nosso recado? Vocês estão prontos? Aqui está falando por que você está com a vida tão bagunçada, por que você não está aceitando as mudanças que estão sendo propostas para a sua vida. É o momento de aceitar um alinhamento, conselhos e direcionamentos do mundo espiritual. Eu gostei da forma como eles colocaram, né? A carta veio voando, tipo assim, já tá numa teimosia danada e a paciência dele já esgotou. Então, Virgem, vamos lá, vamos começar. Não esqueça o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa a sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Para atendimento particular, você tem que correr no e-mail tarotaprendiz@gmail.com e botar lá o seu nome, eu quero. Se você não fizer isso, você não tem atendimento em abril. Tem que estar nessa lista de espera. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai sair, tá bom? Vamos ver energia virginiana. Carta da conexão. Carta da libertação e a carta do autoconhecimento. Interessante. E o oculto tem a carta da varredura, show negatividade. Aqui é como se estivesse falando para você se conectar com o divino, se conectar e aceitar o que está sendo proposto, não se conectar. E aí quando algo vem, não é o que eu quero, eu não aceito, obviamente, porque durante esse processo de despertar, a gente tem que saber discernir que muita coisa vem camuflada e a gente não faz, porque a gente sabe que tem o mal ali plantadinho no meio. Porém, é bom e interessante que a gente destaque esse ponto, porque aqui está mostrando alguém que nega absolutamente tudo, não aceita nenhuma mudança e resiste a todas as possibilidades de viver de uma forma diferente, porque qualquer coisa que saia da rotina daquela pessoa, ela não aceita. E aqui tá falando, se conecte com o divino e aceite que quando você faz essa conexão e você tá com as energias, né, equilibradas, ele não tá mandando coisas que sejam negativas, ele tá mandando bênçãos para você. E a gente aceita, a gente sabe lidar com isso. Quando a gente não tá em harmonia, a gente olha para tudo e tudo é um problema, mesmo que seja uma coisa extremamente positiva. E aqui tá falando, se conecte direito com a espiritualidade, entendeu? Procurar também até, quem quiser, uma benzedeira, uma pessoa que possa fazer uma limpeza no seu campo energético, possa te ajudar nesse processo onde você não está conseguindo entender tudo claramente, entendeu? Aqui também pode estar falando da presença de um grande mestre, de algum guia espiritual que pode se fazer mais, né, presente, pode ser uma atuação mais poderosa na sua vida, mostrando as coisas mais claramente, tá bom? Aqui tem uma carta de libertação, pede que você reflita o que te prende, quando a mudança que você quer, ela vem, por que você não faz, por que você resiste, por que você encontra sempre uma desculpa para não fazer aquilo que está sendo proposto, por que você se conforma com a vida que você tem, por que você aceita tudo que lhe propõe, por que você não questiona, por que você não muda a realidade que você está. São vários questionamentos, que são vários tipos de pessoa, várias situações diferentes, né? Porque às vezes as pessoas elas mudam, mas elas não mudam na direção correta porque elas acham que sabem tudo e que o que elas sabem é mais certo, e aí elas resistem, né, às propostas do universo e acabam vivendo grandes infelicidades, né? A gente tem aqui a carta do autoconhecimento e ele fala, se você quer mesmo ser livre, conheça a si mesmo, conheça seus medos, conheça seus anseios e desejos. É só ali que você é realmente livre, é só ali que a sua vida realmente está alinhada, quando você se conhece. Mande embora toda essa energia negativa. Entenda que isso pode não estar sendo causado por ninguém lá fora, mas porque você está alimentando tudo isso aí dentro. Talvez você não tenha ninguém sabotando os seus planos lá fora, talvez você seja o seu maior inimigo, e talvez aceitar isso, compreender isso, eliminar esse processo, talvez seja um processo muito doloroso, porque nisso a gente tem que admitir que estamos errados, ou que tem alguma coisa que não está nos fazendo bem, ou decisões nossas que a gente não pode mais sustentar, que estamos tentando manter pelo ego, orgulho ferido. Então ele está tentando avisar de alguma forma que, vamos levar uma situação para finalização, tá na hora da gente viver uma vida diferente. Você merece essa vida diferente. Não desista de viver essa vida que você tanto deseja, tá bom? Sanat Kumara.
Energia de Sanat Kumara que eu tô vendo aqui. Sem ver mesmo. Sentindo, eu tô sentindo. Já tive na presença de Sanat Kumara. Ele negociava comigo trabalhar mais, me dedicar mais ao espiritual. E eu não queria. Tava de saco cheio. Aí a negociação foi tão boa que eu mudei de ideia rapidinho. Vamos lá. Aqui tá mostrando que você deve silenciar processos de meditação para que você possa enxergar melhor a sua sombra, para que você possa ver, né, o quanto que você está projetando uma energia negativa dentro de você. Se preparar para um processo, né, um momento de purificação, transmutar todas essas sombras, né, transmutar tudo isso que está aí dentro do teu coração, tudo que está dentro do teu inconsciente e alcançar a iluminação para que os seus campos possam ser expandidos, para que não existam mais enganos, para que você possa entender o que o universo espera realmente de você nesse mundo, para que você não perca tempo, não se sinta parado, abandonado. Aqui diz que uma vitória que você tanto deseja, ela vai vir. Só que não tem como ser fácil. Talvez também não dure muito. Mas o importante é que você entenda que sempre que você quiser se desafiar, encarar uma situação, se você entrega o seu coração, aquilo ali tem chances de dar certo. Não fique na inércia, não fique na inação, não fique na procrastinação. Não aceite o não de imediato, não seja aquela pessoa que não contesta, que não questiona. A gente precisa de pessoas que tenham um pensamento crítico, né? Que tenham essa ideia de que se eu quero uma coisa e a sociedade impõe de uma certa forma, por que está sendo desse jeito? Não vá com a manada, tenha seus próprios questionamentos, entendeu? Aceite que tem um caminho diferente para você e permita que ele possa ser vivido, tá bom? Entenda que não é porque a gente é um com o todo que a gente vai viver igual, né? A gente é um com o todo, mas calma lá. A interpretação tá ao pé da letra aí. A gente é um com o todo, mas cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão. E aqui tá falando, mantenha-se centrado com os pés no chão, conecte-se com o raio verde, o raio da verdade. Eu acho que é o 5º raio, né? Tá mandando você manifestar as forças desse raio na sua vida. Entender que é através dele que você vê a verdade, vê o poder, vê o tamanho da sua manifestação. Aqui tá falando também, chame os deuses, principalmente você que pode ser conectado muito aos deuses e às deusas do Egito, alguma coisa assim. Deuses de certas mitologias, você usa como referência. Aqui é como se estivesse pedindo para você, olha, por que você não olha para essa situação, para eles, vê a história deles, ou então peça a eles que orientem, que clarifiquem tudo que está diante de você, para que você possa perceber o quanto que você tem um poder místico de fazer tudo isso se transformar, de ter uma vida diferente, né? Aqui está falando, utilize a força desses deuses para que você possa enxergar com bom senso aquilo que está vindo na sua direção e que você às vezes não consegue. Por quê? Está exausto, porque está teimoso, está orgulhoso, não quer aceitar ajuda, sendo que a ajuda que está vindo para você ela é extremamente benéfica. Não se veja uma pessoa não merecedora dessa transformação, tá bom? Que decida abrir mão do passado, decida mudar sua vida por completo. Aí que tá falando, não desista de tentar ter uma vida diferente da tua ancestralidade, não desista de abrir mão daquilo que não te faz bem. Eu sei que é muito especial quando a gente vive, né, visitando aquelas memórias, visitando aqueles momentos, querendo retornar a certas situações quando foram boas, principalmente quando a gente está vivendo uma fase difícil, mas ele está tentando mostrar para você assim,
tudo bem, aqueles momentos foram bons, mas isso não quer dizer que nenhum outro surgirá. Se você viver para sempre naquele passado, vai viver apenas em memórias que nem existem mais. Mude o seu momento do agora, não desista de ser feliz. Entenda que quando você decidir uma coisa, o universo, ele decide também. Então ele começa a querer aquela situação também na sua vida. Tenha coragem para desapegar de memórias positivas que você tinha antes para criar novas, porque você tem esse direito, né? Você romantiza talvez situações do passado, onde as coisas pareciam mais fáceis, onde elas pareciam mais tranquilas, mas você pode ter uma vida boa agora também. Só não está se permitindo isso, porque acho que isso só existiu naquele passado, só quando eu era criança, ou só quando eu era isso, ou só quando estava naquela, mas hoje você tem esse poder de manifestar. E você não deve se questionar por isso, deve entender que é uma realidade. Você pode sim ter tudo isso de bom que você tanto deseja, ou que você já viveu, até de uma maneira melhor. Mas você tem que decidir, você tem que ter coragem para acreditar que isso é possível. Você está ainda se colocando como se só houvesse felicidade naquela informação do passado. E aquele acontecimento já não existe mais. Que é uma aceitação de quanto que essa sombra está te engolindo nesse aspecto, se permitir viver outros momentos também, tá bom? Receba essa leitura com muito carinho, espero que de alguma maneira essa informação possa fazer sentido para você e incentivar você a não desistir, tá bom? Muita gratidão a todos, um beijo e até a próxima. Tchauzinho!